Saúdo a amada igreja com a graciosa paz do Senhor. Amém? Convido vocês a abrirem a Bíblia no Evangelho segundo o que Mateus escreveu. Mateus, capítulo de número 16. Vamos apreciar os versículos a partir do 24 ao 28. Diz assim na versão da minha Bíblia: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, toma a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quer perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O tema da mensagem, que é uma conclusão, eu posso dizer isso, ou uma sequência daquilo que o Rogério ministrou no domingo passado, tem o seguinte tema: a cruz deveria ser o desejo de todo o cristão. A cruz deveria ser o desejo de todo o cristão. O tema dessa mensagem ele é bem sugestivo para os nossos dias, porque existe, no meu entendimento, uma dificuldade muito grande do povo de Deus entender a mensagem da cruz. Existe uma dificuldade. O que é essa mensagem da cruz? O que essa mensagem da cruz representa para cada um de nós? E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração sobre isso, em uma conversa entre eu e o Derones, em uma reunião de irmãos de encargo, e o Espírito Santo ministrou e eu escrevi, e hoje o Senhor está me dando esta oportunidade de trazer esta mensagem. A cruz deveria ser o desejo de todo cristão. O Rogério falou aqui daquilo que Jesus fez por nós no domingo passado, e que nós devemos tomar posse. Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Os irmãos lembram disso? E quem tomou posse disso, levante a mão. Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E eu quero nessa noite trazer à nossa memória aquilo que nós devemos fazer. O que Jesus deveria fazer, Ele fez. E digo que Ele tem feito ainda por nós. Mas o que nós queremos trabalhar nessa noite é aquilo que eu e você precisamos fazer. E eu tenho certeza que nós não vamos sair daqui plenamente entendidos da mensagem da cruz, não. Porque a mensagem da cruz é algo muito extenso, é algo imensurável. Mas é de suma importância que nós estejamos com os nossos corações voltados a entender. E Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18,
diz Paulo aos Coríntios que certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os salvos, poder de Deus. Loucura para os que se perdem, mas para nós, os salvos, poder de Deus. E eu quero dizer que se você nessa noite se encontra neste local, na condição de perdido, é uma oportunidade para você entregar a sua vida a Jesus. Então, como nós, os salvos, essa mensagem é o poder de Deus, é importante que eu assimile isso no meu coração. É importante que essa mensagem não seja loucura para mim, mas que essa mensagem seja transparente para mim, que essa mensagem venha arder no meu coração e trazer algo diferente no meu dia a dia. E voltando ao texto lido, quando nós nos deparamos com o versículo 24, que é o versículo chave desta mensagem, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Nós conseguimos entender nesse versículo que Jesus estava dando ali aos seus discípulos a opção de escolha. Ele estava dando a eles uma opção de escolha, porque antes, o contexto, ele está predizendo a sua morte. Ele está dando ali umas orientações finais aos discípulos. E ele estava dando opção de escolha aos seus discípulos. Se alguém quer vir após mim. E o mesmo Jesus que falava aos discípulos naquela ocasião, é o mesmo Jesus que está aí com você, é o mesmo Jesus que está aí dentro de você, é o mesmo Jesus que te trouxe aqui nesta noite, e que te dá também opção de escolha. Todos os dias o Senhor nos dá opção de escolhas. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, toma a sua cruz e siga-me. Mas o Senhor, Ele tem uma sugestão muito importante, e que eu, lendo, e o Espírito Santo de Deus me mostrando, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 30. Nós temos a escolha, mas Deus tem a direção. Deus, Ele indica a melhor escolha para mim e para você. E que você possa entender isso nessa noite. Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo de número 15, diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra ao qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido a te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu
e a tua descendência. Vamos repetir? Escolhe, porém, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Essa é a indicação que Deus dá para cada um de nós. Todos os dias nós temos a opção de escolha. Mas o Senhor, Ele diz para nós que nós devemos escolher a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Olha que coisa forte. Se eu escolher a vida, eu vou viver, eu e a minha descendência. E nós nos deparamos quando Jesus falou em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a vida. Escolhe, porém, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então a sugestão do Senhor é que nós estejamos escolhendo a vida. Porque através da morte e ressurreição de Jesus na cruz, nós recebemos vida. Ele morreu em nosso lugar para nos dar vida. E é por isso que o desejo de todo o cristão deveria ser a cruz. Deveria ser a cruz. E nós, no nosso dia, nós até cantamos cânticos espirituais relacionados à cruz. Quer ver um cântico que todo mundo conhece? Sim, eu amo a mensagem da cruz. Pode cantar, igreja. Quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também até por uma coroa. Aí nos faz lembrar do velhinho de cabeça branca. Aí nos traz motivação. Mas não por causa dele, porque ele era homem comum como nós, mas um homem com seriedade, um homem que deixou um legado. E ele amava falar da mensagem da cruz. Ele amava cantar a mensagem da cruz. Mas às vezes nós cantamos a mensagem da cruz, mas não vivemos a mensagem da cruz. O que adianta cantar a mensagem da cruz? Sim, eu amo a mensagem da cruz, mas se o meu viver diário não condiz com aquele que ama a mensagem da cruz. E foi para isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Para que você comece a pensar. E a oportunidade que você e eu temos nesta noite é de sairmos daqui deste lugar com um propósito diferente, para entendermos de forma diferente a mensagem da cruz. Aquilo que a cruz precisa representar na minha e na sua vida. Aleluia. E o que eu posso aprender? O que eu posso aprender com a mensagem da cruz? O que eu tenho aprendido com a mensagem da cruz? Eu separei duas situações que são importantíssimas na nossa vida, para nós
estarmos colocando em prática, e isso patenteando que eu desejo a cruz. Duas situações. A primeira situação que eu quero pontuar aqui, que eu tenho aprendido com a cruz de Jesus, é acerca da obediência. A cruz me faz entender sobre obediência. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, toma a sua cruz e siga-me. E nós temos o maior exemplo de obediência na pessoa de Jesus. Em Filipenses 2,8 diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é o exemplo da obediência. E nós precisamos, quando nós escolhemos a vida, nós precisamos que essa obediência seja impregnada nas nossas vidas. Obediência. E nós estamos diante aqui de um público onde que nós temos diversas idades. Mas eu quero dizer para você que talvez esse assunto obediência é algo que não soa bem ao seu ouvido. Obediência para você é algo irreal. Jesus foi obediente como filho. E você tem sido obediente como filho? Você tem sido obediente? A pergunta que eu faço a você, filho, filha: Efésios capítulo 6, de 1 a 4, diz assim: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Talvez em todas as minhas ministrações eu costumo recitar isso, porque todo dia eu vejo a necessidade disso. São jovens se perdendo por causa da desobediência. Nós estamos diante de uma geração desobediente. Mas não somente os jovens, tem servos desobedientes, tem servas desobedientes. E o que você tem aprendido com aquilo que Jesus tem te ensinado, no caráter de obediência? Em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, diz que é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. É o que Deus quer para nós. Talvez você tenha dificuldade nessa área, mas coloque-se diante do Senhor, porque o Senhor vai se compadecer de você. Com certeza o Senhor vai te dar vitória nessa área. Se você é filho ou filha, servo ou serva, tem dificuldade na área da obediência, o Senhor, Ele é poderoso para mudar o seu cativeiro. O Senhor é poderoso. E você precisa sim acreditar que Ele vai transformar o seu viver. Em Hebreus 13:17 diz que nós devemos obedecer aos nossos guias espirituais, porque eles velam por nós. Guias espirituais. Nós temos o governo da igreja, o presbitério, mas nós temos também os ministérios, nós temos também os grupos familiares, mas você também tem seu patrão, a sua patroa.
Então a Bíblia nos orienta a obedecer os guias espirituais. Mas infelizmente existem pessoas que querem se levantar contra os guias espirituais. E aí traz maldição para si. E o princípio de Deus é a obediência. A orientação de Deus é a obediência. Obedecer é desejar a cruz. Obedecer é desejar a cruz. Talvez você não esteja com a vida espiritual fluindo, porque você tem uma inclinação para a desobediência. E o Senhor te diz nessa noite: obedecer é melhor do que sacrificar. Outra coisa que eu posso aprender em relação à cruz de Jesus. No versículo 24 ele diz que se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se. E esse negar-se, ele tem tudo a ver com renúncia. A renúncia do eu. Se nós quisermos ter uma proximidade com o Senhor, nós precisamos renunciar. E renunciar é algo que para muitos aqui, talvez nessa noite, que é algo impossível. Eu não consigo renunciar a um vício. Eu não consigo renunciar à mentira, à prostituição. E seja lá aquilo que você, e você sabe do que eu estou falando, que você precisa renunciar. A renúncia é um significado que você deseja a cruz. Eu aprendo com Jesus, como Ele mesmo diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se. Então eu tenho que negar, eu tenho que renunciar. E esse renunciar por muitas vezes é engolir sapo. Renúncia é algo que não é bom para a carne. Aliás, que é bom para a carne, mas não é bom para o espírito. Porque quando você está nos prazeres da carne, né, você está longe de renúncia. Quando você não quer fazer os prazeres da carne, aí sim há uma dificuldade. E quando Paulo fala aos Galatenses lá, Gálatas 2:20, agora já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É cruz. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Mas como Ele vive em mim se eu não consigo renunciar o meu pecado? Como Ele vive em mim se a minha vida não é transformada, não é mudada? Quando Ele está em mim, quando Ele genuinamente é o meu dono, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Então renunciar é desejar a cruz. Renunciar é desejar a cruz. E eu não sei o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Eu não sei qual tem sido a sua escolha. Eu não sei qual vai ser a sua escolha. Mas nessa noite, o Senhor te trouxe aqui neste lugar para ministrar sobre o desejo de todo cristão que deveria ser a cruz. Porque quando eu coloquei o tema deveria ser, porque o Espírito Santo diz ao meu coração que ao invés de você desejar a cruz, você está contornando a cruz.
Você está contornando a cruz. E você precisa desejar a cruz. E se você colocar em prática essas duas situações, obediência e renúncia, você vai deixar de contornar a cruz, e você vai desejar a cruz, e você vai encontrar a cruz. Porque a cruz é o alvo. A cruz é o destino. A cruz é o nosso porto seguro. Aleluia. Que Deus possa, na sua infinita misericórdia, trazer aos nossos corações entendimento que nós, como cristãos, devemos desejar a cruz.